Oi, pessoal, tudo bem? Dando início aqui à nossa série de vídeos, eu troquei o tópico 3 e o tópico 4, que estavam inicialmente no nosso planejamento invertidos, mas eu acho que vai ser mais coerente falar aqui das metodologias, visto que eu acabei de falar da regressão multivariada, tá? Eu tô fazendo esse tópico porque sempre que eu vou fazer análise em parceria com algum grupo ou com alguma pessoa, elas vêm me questionar sobre alguns artigos que elas viram e que elas querem fazer daquele jeito, e eu mostro para elas as alternativas e por que que isso é incorreto. Então, frequentemente as pessoas, por estarem em artigos publicados, talvez na revista até mesmo que elas queiram publicar, elas me questionam e aí eu tenho que mostrar por que que aquela alternativa não é correta do ponto de vista estatístico, tá? Então, começando aqui, eu relembrar com vocês rapidinho os pressupostos da regressão linear que a gente viu na aula passada e destacar aqui os principais, né? Normalidade multivariada, ausência de multicolinearidade e ausência de outliers. Então, para isso, algumas estratégias incorretas que os artigos utilizam para tentar contornar esses problemas é a categorização de variáveis contínuas em quantis. Eles utilizam essa estratégia porque quando você pega uma variável que ela é contínua e você categoriza ela, você não precisa mais que ela seja normal. Então essa foi a estratégia que eles utilizaram, mas eu vou mostrar para vocês porque que isso é incorreto. Também dividir esses contaminantes que são multicolineares em modelos separados, ou seja, você teria agora não mais o problema da multicolinearidade, porque você separaria cada modelo com apenas um contaminante. Vou mostrar também por que isso é incorreto. O uso de stepwise é uma técnica para inserção automática no modelo, também vamos discutir. E a exclusão do outlier, simplesmente pegando aquele outlier, aquele valor que está muito discrepante, e excluindo. Então vamos discutir um por um por que essas metodologias não são corretas, tá? Não só incorretas, como, fazendo aqui uma brincadeira, é mais errado do que chutar a bola de vôlei na educação física ou quebrar o macarrão na hora de fazer um belo prato italiano. Então, apenas para descontrair um pequeno meme aqui, né? Que a pessoa é rápida em cálculo e ele pergunta, né? Quanto que é 917 por 784? Fala 230, que tá errado, mas ele foi rápido. Então é para dizer que, embora dê para fazer e os programas aceitem, né? Que você coloque, o programa aceita qualquer coisa, os resultados vão estar errado, embora seja possível fazer. Tá? Então, quem tiver interessado em entender melhor o porquê ali, parte escrita, com cálculos, eu recomendo esse artigo do Damien Tedoldi, do pessoal lá da França. E tem mais informações aqui nele, é um trabalho aberto, vocês podem acessar. Tá? Então, vamos discutir um por um. Primeiro, a categorização de variáveis contínuas em quantis, né? E que para mim é o mais grave de todos e que está presente em grande parte dos artigos. Então, imagina que para resolver aquele problema da normalidade, a gente pega uma variável que é contínua e ordena esses valores de ordem crescente, né? Então, imagina que a nossa variável foi de 24 a 57, a gente ordenou esses números, e aí 24, 25, 26, a gente colocou no primeiro quartil, de 27 a 32 no segundo quartil, de 40 a 50 no terceiro quartil e de 52 a 57 no último quartil. E qual que é o problema, né, dessa abordagem? Tem até um artigo que fala especificamente sobre isso, né? Deixei aqui do lado esquerdo para vocês. E a primeira questão dela é perda de informação de poder estatístico. Então, quando você divide em quartis, você vai ter um número, um N, que era de, vamos supor, se você estivesse analisando 100 pessoas, você vai um N de 100 para um N de 25. Então, vocês lembram lá que o valor de P ele é calculado levando em consideração o N amostral, e à medida que você diminui esse N, você tem uma perda de informação de poder estatístico. Você também tem a dependência de pontos de corte arbitrário. Então, por exemplo, por mais que a gente esteja dividindo em quantias, né, dividindo com base na nossa própria relação de dados, mas vamos voltar aqui.
Imagina que em vez de ter uma ordem certinha, imagina que a gente tivesse no primeiro quartil, a gente tivesse de 24 até 26, mas aí depois desse 26 a gente só tivesse número alto, sei lá, 70, 80, aí fosse 71, 81, 82, 90, 95, 97, 100. Então, seriam ordens que não estão corretas, né? Vocês concordam comigo que a gente teria uma variação muito grande do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro seria pequeno. Então, ele cria descontinuidades artificiais e pode enviesar as estimativas. Além disso, vai prejudicar a comparabilidade entre estudos, né? Porque, vamos supor que no Brasil a gente tenha um primeiro quartil de exposição a mercúrio, seja, por exemplo, concentrações bem mais altas do que talvez a gente estivesse avaliando esse mesmo primeiro quartil de pessoas expostas na Finlândia, por exemplo, que basicamente a gente não tem exposição a mercúrio. E também, como a gente passa a comparar vários quartis, em vez de um único coeficiente, a gente vai ter que comparar o quartil 4 com o quartil 1, o quartil 3 com o quartil 2, o quartil 3 com o quartil 1, o quartil 4 com o quartil 1. E às vezes acontece até mesmo de eu ver em alguns artigos, por exemplo, ter diferença entre o quartil 1 e o quartil 3, mas não ter diferença significativa entre o quartil 4 e o quartil 1, o que teoricamente seria impossível. Então, segundo, dividir esses contaminantes que são multicolineares em modelos separados. Então, imagina aqui que a gente esteja avaliando a influência desses contaminantes, né, que eu coloquei mercúrio e chumbo, na glicemia. Imagina que a gente tem uma correlação alta entre eles, de mercúrio e de chumbo. Aí eu falo assim, ó, eu não posso usar, né, no modelo, porque são variáveis multicolineares, então eu vou dividir. Em um modelo eu vou avaliar só o chumbo e um modelo eu vou avaliar só o mercúrio. Qual o problema? Se eles são altamente colineares, o que você vai estar avaliando em cada um deles é a mistura dos dois. Porque imagina que quando você tem uma concentração de 100 de mercúrio, você vai ter uma concentração de 200 de chumbo. E quando você tem uma concentração de 200, por exemplo, de mercúrio, você teria uma concentração o dobro também de chumbo. Então, na verdade, o que você estaria avaliando é basicamente a mesma coisa nos dois modelos. Então, isso introduz esse viés por omissão. Não estima os efeitos independentes, o que você tá avaliando é o efeito da mistura dos dois. E, então, eles não são comparáveis e oculta, mas não resolve esse problema da multicolinearidade. Em terceiro lugar, uma técnica chamada de stepwise. O que esse stepwise faz? Imagina que você tem todas as variáveis do seu modelo numa sacolinha, e aí você vai colocando de um por um. Você colocou o primeiro, né? Aqui, x1. Esse valor, esse x1, quando você colocou no seu modelo, foi estatisticamente significativo? Se sim, você deixa. Se não, você tira e remove dessa sacolinha. Aí você testa x2. Foi estatisticamente significativo? Ah, não, não foi. Então você remove. Ou se foi, você vai deixar junto com o x1. E do mesmo jeito que o problema anterior, ele é um problema grave, porque vai ter uma seleção das variáveis baseadas no valor de P. Isso é instável, porque se você coloca, às vezes, se você começar com x1, pode ser que você vai ter x1 e x5, mas pode ser que se você tivesse começado com x2, você teria x2 e x9, por exemplo. Então, é totalmente instável. Você tem viés nos seus coeficientes. Você tem também esse problema de várias comparações, né? Você está fazendo vários modelos. Você pode acabar excluindo confundidores relevantes. Também é uma escolha arbitrária das variáveis relacionadas, né? Correlacionadas. Pode ser que, começando com x1, você escolha uma variável, começando com x2, você escolha outra variável que está correlacionada. E os resultados são pouco reprodutíveis. E, por fim, destaco com vocês aqui a exclusão dos outliers. Quando você roda o seu modelo e você vê que você teve variáveis que são outliers, você pode pensar, eu vou simplesmente excluir, e então eu não tenho mais esse problema de instabilidade no modelo, e então eu posso rodar de novo. E qual que é o problema, né? Nem sempre aquele outlier é um problema de leitura. Às vezes ele é realmente aquilo mesmo, sabe? Você está vendo um valor real e ele não é um outlier, é simplesmente uma medida mesmo.
Então, você reduz essa variabilidade, né, removendo o outlier, mas isso é feito de maneira artificial, e isso pode alterar as conclusões da associação, né? E compromete a reprodutibilidade e requer análise de sensibilidade e justificativa clara. Então, todos esses problemas, à medida que a gente for caminhando com a série de vídeos, a gente vai mostrando algumas soluções. Mas eu já adianto para vocês que as soluções são principalmente por modelo de misturas. E qual que é o grande problema? A gente acaba perdendo interpretabilidade. Como a gente tem que usar técnicas mais avançadas, elas acabam se tornando menos interpretáveis. Então, por isso acontece essa sedução dos artigos de tentarem implementar essas ferramentas que eu mostrei para vocês, porque elas continuam sendo altamente interpretáveis. Mas é aquela história do meme, né? Não adianta você ser rápido se você for impreciso. Certo? Nesse vídeo a gente fica por aqui e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.